O stand mais confuso da parte 5, aquele que é considerado mais difícil de entender, finalmente explicado. Você vai sair desse vídeo completamente esclarecido sobre o King Crimson. O King Crimson é um stand apresentado na quinta parte de Jojo, sendo o stand do grande chefe da máfia italiana, Diavolo, e foi o primeiro a causar uma grande confusão nos fãs, que passaram anos e anos tentando entender como esse stand funcionava exatamente, mas nesse vídeo eu vou trazer a resposta. King Crimson foi apresentado inicialmente no episódio 19 de Vento Áureo, e sua aparência completa foi mostrada no episódio seguinte, durante o confronto de Bruno Bucciarati e seu stand, o Sticky Fingers, contra o chefe supremo da máfia italiana, Diavolo. Durante a luta, várias coisas confusas acontecem. Bruno vê a si mesmo na pilastra, esboçando exatamente a mesma reação que ele teve ao ver o próprio reflexo, Bruno sendo ferido diversas vezes, sem que ele mesmo se lembrasse de como chegou àquele ponto. O fato de que quando a habilidade do King Crimson era ativada, o mundo parecia se desfazer ao seu redor, restando apenas ele, seu alvo e seu objetivo. Enfim, desde a sua primeira aparição, o King Crimson sempre confundiu muita gente e acabou criando uma série de explicações incorretas. Então um stand que já não era dos mais simples de se entender, acabou ficando ainda mais complicado por conta das desinformações que foram passadas ao seu respeito, desde o seu lançamento. Tem gente que diz que ele não apaga o tempo, mas sim pula alguns segundos no futuro. Tem gente que diz que a habilidade dele tem um alcance limitado sobre a memória apagada das suas vítimas. Já outras pessoas acreditam que os efeitos do Time Erase realmente acontecem em escala global, e todas essas dúvidas nós vamos sanar nesse vídeo. Esse é o Jojo 99, o canal taxado pelo governo federal. Se inscreve e curte agora se você acha imposto imoral. O King Crimson apaga o tempo ou apenas pula o tempo? A resposta definitiva para essa pergunta é sim, o King Crimson apaga o tempo. Quando o Diavolo ativa a habilidade do seu stand, 10 segundos são apagados do tempo lentamente. Durante esse período, o Diavolo é o único que se mantém totalmente consciente do que está acontecendo e ele fica completamente intangível, permitindo que ele escape de todos os tipos de ataques surpresas que podem ser planejados contra ele. Na sua primeira aparição, isso é mostrado na sua luta contra o Bruno, quando o King Crimson perfura o peito de Bruno, mas tem seu braço completamente preso pelo zíper de Sticky Fingers, o que o obriga a usar sua habilidade e ficar intangível durante o período do tempo que está sendo apagado. Esse é um dos pontos mais fortes e também mais problemáticos dessa habilidade, porque ao mesmo tempo que ficar intangível o torna praticamente imune a ataques surpresas, também não permite que ele ataque seus usuários nesses momentos. Sempre que Diavolo ativa sua habilidade, enquanto os 10 segundos estão sendo apagados, ele se desloca para algum ponto onde o inimigo não vai conseguir se defender, desativa a sua habilidade e o ataca, o que permite que os inimigos criem alguns mecanismos para se defender, como foi o caso de Jean-Pierre Polnareff, mas isso nós vamos explicar daqui a pouco. O Diavolo, ele tinha um poder tão FDP, onde ele simplesmente deixava as pessoas incapacitadas. A pessoa ficava em fraqueza absoluta, a pessoa não podia fazer nada diante dele, mas a morte dele, a forma como a morte dele foi, é a coisa mais justa que poderia acontecer, no caso, as infinitas mortes. O que o Goat Experience fez com o Diavolo fez com que ele ficasse completamente impossibilitado de fazer qualquer coisa diante do destino dele. Mas e se eu falasse pra você que ele conseguiu fugir desse destino? Eu fiz um vídeo sobre isso, tá nos cards aqui em cima, e eu te lembro no final do vídeo, fechou? O que acontece depois que os segundos são apagados? Como eu disse, durante o período em que os segundos estão sendo apagados, apenas Diavolo tem consciência do que está acontecendo, porque nesse período, tudo que estava destinado a acontecer durante esses 10 segundos vai acontecer do jeito que deveria. Porém, todos se sentem perdidos, por não entenderem como foram de um lugar para o outro, ou como de repente, um objeto chegou às suas mãos, o que também é um grande trunfo em um confronto. Imagine que você está lutando contra alguém, vai tentar acertar um soco, mas em um piscar de olhos, você já está com o braço esticado na direção do inimigo, mas não sabe onde ele está e nem se lembra de ter feito os movimentos necessários para tentar atingi-lo. Esses 10 segundos são extremamente preciosos, ainda mais em um confronto de vida e morte. Vale lembrar que para o Diavolo, esses 10 segundos são apagados de forma extremamente devagar, então ele consegue observar toda a situação ao seu redor, consegue entender exatamente o que está acontecendo, sabe onde você vai parar, sabe onde ele pode ficar sem que você o enxergue, permitindo que ele domine
define completamente todo o confronto. De certa forma, é como se esses 10 segundos fossem apagados apenas na mente das pessoas, porque tudo que iria acontecer realmente vai acontecer, mas ninguém se lembra de absolutamente nada, exceto o Diávolo. Mas lembrando que isso é apenas uma forma mais simples de explicar. O Diávolo literalmente apaga o tempo, porém mantém o que estava destinado a acontecer. Porém, se você imaginar que ele apagou esse tempo apenas na mente de suas vítimas, você consegue entender melhor a premissa dessa habilidade. Existe um mecanismo que permite que os inimigos consigam, mesmo que parcialmente, consigam se defender dos ataques do Diávolo, mesmo que não se lembrem do que aconteceu durante os 10 segundos que ele apagou, ou que não consigam saber exatamente onde ele se encontra. A primeira vez que vimos isso foi quando Diávolo e Polnareff se encontraram depois de muitos anos. Nosso querido francês aleijado não tinha para onde fugir e nem tinha condições de lutar, então ele cortou um pedaço do seu dedo, que começou a gotejar sangue. Quando repentinamente as gotas de sangue apresentavam uma quantidade maior do que ele se lembrava que tinham caído, ele conseguia perceber mais ou menos quanto tempo havia sido apagado, permitindo que ele tentasse algum golpe de sorte. Deixa um like, curte agora e me dá um suporte. Essa estratégia é funcional, mas infelizmente bem limitada, já que não dá para saber exatamente de qual ângulo o Diávolo vai atacar, mas caso o stand consiga de alguma forma atacar ou proteger seu usuário, de maneira geral, é possível sobreviver ao ataque de King Crimson, que na maioria das vezes costuma ser fatal. Tem outra coisa fatal também: se considerar um fã de Jojo e não ter nenhum mangá de Jojo. Pô, tem link na descrição e no comentário fixado pra você garantir o seu também. Além disso, tem figures de Jojo e camisetas incríveis. Mas, se você achava que essas habilidades já eram muito fortes e quase impossíveis de se combater, não se preocupe, ele consegue ficar ainda pior, por conta da sua habilidade secundária, uma espécie de mini stand. Epitaph. O Epitaph é aquela verruga que fica alojada na cabeça do King Crimson e que foi parcialmente transferida para o Doppio durante a luta dele contra o Risotto Nero. Você tem alguma dúvida de Jojo? Comenta agora, quem sabe não vira um vídeo. Pensem só, o Diávolo pode apagar 10 segundos do tempo e apenas ele tem consciência do que aconteceu durante esse período. Então, qual habilidade combinaria perfeitamente com isso? Exatamente, prever 10 segundos no futuro. Aquela verruguinha que fica alojada no seu crânio permite que Diávolo veja alguns segundos no futuro relativo à pessoa dele. Ele não pode ver 10 segundos do que vai acontecer nas montanhas do Himalaia, mas caso ele esteja planejando matar alguém, ele pode usar essa habilidade para saber onde essa pessoa vai estar depois que o Time Erase acontecer, permitindo que ele formule exatamente o melhor ataque possível para aquela ocasião. Para ver o futuro, é necessário que alguma superfície esteja disponível. Normalmente ele usa o próprio cabelo, porque permite que ele veja de forma mais próxima e pode analisar todas as informações que estão disponíveis, mas ele também pode mostrar esse futuro em outras superfícies que estiverem próximas a ele. Por isso, quando o Bruno chegou ao porão para buscar a Trish, ele viu a si mesmo na pilastra, e logo depois, a versão de si mesmo que ele estava vendo esboçou a mesma reação que ele fez quando se viu. Mangás, figuras e camisetas estão na descrição e no comentário fixado. Tá, e se eu falasse pra você que na verdade o Diávolo nunca morreu, ele nunca chegou a morrer? Eu fiz um vídeo sobre isso e tá desse lado da tela. E tem aquele falando sobre o Diávolo ter fugido desse looping de mortes que ele tava. Eu falei que ia te lembrar no final, não falei? Escolhe um dos dois, você escolhe o seu destino.